Hebreus, no capítulo 7. E eu vou ler numa versão mais simples, que vai me ajudar para você entender mais rapidamente o capítulo 7 de Hebreus. Porque ele está falando no capítulo 7, ele vai falar sobre o sacerdócio de Jesus, que é superior ao sacerdócio levítico, é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Eu vou ler na linguagem de hoje, que vai ajudar você a entender melhor. Mas preste atenção, e muita atenção, e fique com a Bíblia aberta o tempo inteiro, que eu vou ler vários textos da Bíblia para você, e hoje eu vou mais estudar a Bíblia com você, para você entender esta mensagem que é extremamente importante para a sua vida. Olha só, quando Abraão, que é o pai de Israel, Abraão teve um filho chamado Isaac, depois de 25 anos de espera, eu falei a semana passada, e depois Isaac teve um filho chamado Jacó, eles tiveram outros filhos, mas Jacó lutou com o Senhor, e o Senhor mandou o nome dele para Israel. Israel teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Um dos filhos chamava-se Judá, outro dos filhos chamava-se Levi, Efraim, Manassés e Benjamim, 12 filhos. Esses filhos foram José, um dos filhos de Jacó, foi para o Egito, e houve fome na terra, e todo Israel e os seus filhos, 70 pessoas foram para o Egito. Só que lá, depois que José morreu, eles foram feitos escravos, porque eles começaram a se multiplicar e a crescer. Na verdade, se tornaram uma nação, enquanto eles eram escravos lá no Egito. Quando eles foram libertos da escravidão, e Moisés os levou através do Mar Vermelho, e eles entraram no deserto, eles não eram mais 70 pessoas, mas eles eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eles eram uma nação. Eles eram uma grande população. Eles não tinham leis, eles não tinham regras, eles não tinham nenhuma lei para conduzir aquela nação. Toda nação precisa de ter leis, desde leis de trânsito, né? Se nós não tivéssemos leis de trânsito, não tivesse semáforo, ia ser uma confusão. Eu fui para o Cairo, e no Cairo tem semáforo, mas ninguém nota que tem semáforo. Então as pessoas passam para todo lado, cruzam de todo canto, e você, bateu, e de repente eles estão tão acostumados que se desviam. Mas as leis são importantes, um país precisa de leis. E então Deus deu a Moisés lá no deserto as leis para dirigir a vida do povo. Estas leis estão divididas em vários tipos de leis. Deus deu a eles os 10 mandamentos, por exemplo, que são leis morais. Olha, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, somente terás o teu Deus, e isso daí. E Deus deu leis morais. Deus deu a eles também leis civis, porque uma nação precisa de leis civis. Olha, se você roubar o boi, era uma sociedade agrícola, se você roubar o boi do teu vizinho, você vai pagar 5 bois no lugar. E houveram leis civis para controlar a sociedade. Além das leis civis, houve também, Deus deu a eles leis cerimoniais. Deus deu a eles o sacerdócio. Deus falou para Moisés o seguinte: olha, separa o teu irmão Arão e os seus filhos para me servir como sacerdotes. E então Moisés chamou o seu irmão e o vestiu com uma roupa especial, e os seus filhos se tornaram os sacerdotes, e a partir dali se formou uma linhagem de sacerdote através da tribo de Levi, os filhos de Levi, que são chamados de levitas, que são os sacerdotes, eram os sacerdotes de Israel. E por causa disso, Deus então deu uma série de leis para eles seguirem.
quando você lê o livro de Levíticos lá no Velho Testamento, você vai ver lá que havia sacrifícios, havia ofertas de cereais, havia ofertas de trigo, matava-se ovelha, e os sacerdotes faziam todas estas coisas. Os sacerdotes eram os intermediários entre Deus e o homem. Eles oravam apresentando o povo a Deus, e eles representavam Deus diante do povo. O sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha o dia da expiação com X, que era o dia em que ele entrava naquele santo dos santos para pedir perdão pelos pecados da nação de Israel. Isso tudo o sacerdócio fazia. Agora, esse sacerdócio não era perfeito. Eram pessoas humanas como eu e como você. Eles precisavam de perdão, assim como todos os outros precisavam de perdão. Eles precisavam de um sacerdócio mais perfeito do que eles eram. Aquele sacerdócio e aquelas leis que haviam de oferecer animais eram imperfeitas. Era um quebra-galho, digamos, para que as pessoas tivessem a sua consciência aplacada. Eu cometi um pecado e eu ia ao sacerdote, eu levava a ovelha, e o sacerdote matava aquela ovelha inocente no meu lugar, e eu me sentia melhor, porque eu me sentia perdoado. Embora sangue de bodes não podem perdoar pecado, sangue de ovelhas não perdoa pecado, mas era uma maneira de Deus mostrar para eles a gravidade do pecado. Haveria um tempo em que a perfeição iria vir, e o sacerdote perfeito iria vir, e leis perfeitas iriam vir. Mas no Antigo Testamento Deus deu através de Moisés, chamada lei mosaica, e as leis cerimoniais para os levitas. Mas o sacerdócio levítico não foi perfeito, nunca foi perfeito. Então o capítulo 7 fala de uma nova ordem sacerdotal, que várias vezes ele fala no livro de Hebreus de uma ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, que não era a ordem dos levitas, era uma outra ordem, superior à ordem dos levitas. E ele então fala no capítulo 7, no versículo 20, onde Jesus como precursor entrou por nós além do véu, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí eu vou ler o capítulo para você, vou explicando. Vocês estão aqui comigo? Eu vou explicando, mas na versão mais recente você consegue entender melhor. Versículos 1 ao 3. Esse Melquisedeque, ele era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei de justiça, e porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o seu pai, nem a sua mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser ele como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Olha só, ele pega aqui o exemplo de um sacerdote que aparece no Velho Testamento. Esse sacerdote apareceu para Abraão quando Abraão estava saindo de uma guerra contra 5 reis. Abraão havia vencido aquela guerra, e ele pegou os despojos da guerra, o ouro, a prata, as vestes, as ovelhas, os animais. Ele pegou aqueles despojos da guerra e ele levou embora consigo. E quando ele estava indo no caminho, ele se encontrou com um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque, ele era rei de uma pequena cidade, uma pequena vila chamada Salém, que mais tarde se tornou a cidade de Jerusalém. Ele, quando encontrou a Abraão, ele deu a Abraão pão e vinho. A Bíblia diz lá em Gênesis 14, ele deu a Abraão pão e vinho, e Abraão deu a ele o dízimo de todos os despojos, dos melhores despojos
despojos, Abraão entregou a Melquisedeque os dízimos de tudo aquilo que ele havia conquistado. Isto foi 500 anos antes da lei de Moisés. E a Bíblia diz que a gente não sabe muita coisa sobre Melquisedeque. A gente não sabe de onde ele veio, quem foi o seu pai, sem mãe, não sabe o nome da sua mãe, não sabe a genealogia dele, não sabe o dia que ele nasceu, não sabe o dia que ele morreu, não sabia nada. É um personagem bíblico que apareceu por 3, 4 versículos e desapareceu. Mas a Bíblia diz o seguinte: olha, ele era uma figura de extrema importância, porque aquele que abençoa, ele é superior ao abençoado. O sacerdote era superior a Abraão. Então ele usa aqui, Deus usa esta figura de Melquisedeque para mostrar que havia um sacerdócio antes do sacerdócio levítico, para quem Abraão, que era o pai de Israel, ofereceu e deu o dízimo para ele. Versículo 4 em diante. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora esses também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido, e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado, Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, é evidente que naquele encontro de Abraão com o sacerdote era maior do que Abraão, porque Abraão entregou o dízimo para ele e ele abençoou Abraão. E na verdade, Levi estava em Abraão, porque Levi era bisneto de Abraão. Então, de uma certa forma, Levi entregou o dízimo para Melquisedeque na pessoa do seu bisavô. Ele está querendo dizer o seguinte: Melquisedeque era mais importante do que Levi, embora Melquisedeque não fosse da tribo de Levi, porque Melquisedeque viveu 500 anos antes da lei de Moisés. Então olha só, ele está dizendo o seguinte: há um sacerdócio superior que não era da tribo de Levi, que vocês conhecem, que os judeus tinham como sacerdotes. Versículo 11 em diante: o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno, diz aí. Vamos ler, versículos 11 ao 19. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Olha só, a lei que eles receberam de sacrifícios e tudo isso se baseava no sacerdócio dos levitas. Os levitas ofereciam ao sacerdote as ofertas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdote de Melquisedeque, não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas estas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdócios.
de sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as escrituras sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Olha só, o que ele está dizendo? Os levitas eram sacerdotes, e não havia antes, Moisés, ele colocou a tribo de Levi como sacerdotes, mas Melquisedeque não era da tribo de Levi, assim como Jesus não era da tribo de Levi. Melquisedeque, ele era rei de Salém, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele era rei e ele era sacerdote. E lá em Israel os reis vinham da tribo de Judá e os sacerdotes da tribo de Levi. Então ele fala: olha, agora se inaugura uma nova ordem superior à ordem de Levi, porque Levi não era perfeito. Então agora se inaugura uma ordem que o sacerdote, além de ser sacerdote, ele vem da tribo de Judá, que também ele é rei. Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não havia necessidade de um outro sacerdote. Agora, quando se passa o sacerdócio, a lei também muda. Quando se muda o sacerdócio, muda a lei. Que lei que muda? A lei que os sacerdotes usavam, que eram as leis sacerdotais ou sacrificiais. Olha, agora vocês não precisam mais oferecer ovelhas ou bois, agora vocês não precisam mais daqueles sacrifícios todos. Mudou a lei, porque mudou o sacerdócio. Agora vocês estão debaixo de uma nova ordem sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. Na verdade, no Salmo 110, Deus falou o seguinte: Jesus citou o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E lá no Salmo 110, falando de Jesus, diz assim: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Havia uma nova ordem superior à ordem dos levitas, e quando o sacerdote perfeito chegou, aquele sacerdócio levítico não tem mais utilidade, e nem as suas leis trazidas para que os sacerdotes a servissem. Versículo 19, 20. Vocês estão comigo? Além disso, há o juramento de Deus, que Deus fez no Salmo 110. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes, porém houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença: os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho, mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém, e por isso ele pode hoje sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Ele não é como os grandes sacerdotes. Ele não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um único sacrifício, uma vez por todas, quando ele se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Amém, meu amado? O que ele está dizendo? Olha só,
Os judeus dependiam dos sacerdotes, eles estavam pensando em voltar. Será que a gente volta para o templo? Será que a gente volta a oferecer as ofertas? Será que nós não precisamos derramar sangue novamente? Ele está dizendo, olha, esta lei acabou. Por quê? Porque agora tem uma nova ordem sacerdotal. Aquilo era imperfeito. Aqueles sacerdotes, eles precisavam, como seres imperfeitos, oferecer dia a dia sacrifício, não só pelos outros, mas por si mesmo. Nós precisávamos de um sacerdócio perfeito, que pudesse interceder por nós, e que tivesse o tempo inteiro intercedendo por nós, e nós encontramos isto em Jesus, porque havia uma promessa de Deus, dizendo, e que veio depois da lei, no livro dos Salmos, dizendo, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele intercede por nós hoje. A Bíblia diz no capítulo 7 que ele entrou além do véu, e ele está lá para interceder por mim e por você, e que Paulo fala que nós temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, e não tem outro mediador entre eu e Deus, a não ser Jesus. O objetivo dele é falar que tem um sacerdote superior, que há eu não preciso mais agora todos os dias ir para o templo, oferecer sacrifícios, ou fazer sacrifícios, ou me ajoelhar no chão, me arrastar no chão, ou me bater, ou sacrificar ovelhas, ou, enfim, ele está dizendo, através de um único sacrifício, não foi mais do que isto, um único sacrifício. Jesus, ele foi o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Lá na cruz, ele foi o sacerdote para interceder por nós, e ele foi o sacrifício para nos representar diante de Deus. Um único sacrifício foi suficiente, porque Jesus não tinha pecado nenhum, meu amado. Acabou. Agora, por que eu falei que eu vou pregar duas coisas aqui? Porque esse texto fala bastante sobre dízimo, e as pessoas confundem isso daí. Eu li vários comentários sobre isso daqui, e as pessoas falam o seguinte, olha, o dízimo é do Velho Testamento, é da lei mosaica, porque está escrito aqui que quando muda o sacerdócio, mudou a lei, aquela lei acabou, e não é isso que a Bíblia fala, não está falando. Ele está usando inclusive o dízimo que Abraão deu ao sacerdote, para mostrar que o sacerdócio era superior a Abraão, e para mostrar que aquele que era inferior entregou o seu dízimo àquele que era superior. Ele não está falando sobre leis, não acabou. Israel precisava de leis civis, precisava de leis que regulavam as coisas, precisavam de leis morais. Quando fala que mudou a lei, quando você fala de lei mosaica, não está dizendo que ele pegou a lei mosaica e jogou no lixo e falou, isto não nos serve mais, porque é evidente que eles precisavam de regras e de leis, para que eu não pegue a coisa do meu vizinho, eu não invada a propriedade do outro. Eu precisava de leis que controlasse a nossa sociedade. Quando ele fala que foi substituída, ou transferida, ou mudada a lei, ele está dizendo aquela lei que os sacerdotes usavam, que nós não precisamos mais delas. É isso que ele está dizendo. Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo até aqui? Agora, por que é que eu, quando era adolescente, quando eu era jovem, eu me converti, na igreja se ensinava sobre dízimos, e eu aprendi desde a minha adolescência a ser dizimista, e por todos os anos da minha vida. Quem é da geração aí de se converteu na década de 70, 80, tem algum velho aqui, fora o Levi? Vocês aprenderam sobre dízimo, não é, César? E a gente entregava os nossos dízimos na casa do Senhor com alegria. Mas hoje em dia está uma corrente falando que dízimo é do Antigo Testamento, e que hoje é opcional, e que hoje cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração. Eles leem um texto da Bíblia e interpretam de maneira errada o texto da Bíblia. Eu sei que tem bons
teólogos inclusive, e alguns que eu até gosto de ler o material deles, e que pensam desta maneira também, e ao meu ver estão completamente equivocados naquilo que eles pensam, achando que os dízimos eram uma coisa apenas da lei de Moisés. A gente já começa a ver que por que isto é um assunto importante? Isto é um assunto importante por quê? Porque os dízimos e ofertas são o método de Deus para que a obra de Deus seja feita na terra. Por que o diabo luta com a igreja contrário ao dízimo? Por que quando eu leio coisas na internet, quando algum pastor, por exemplo, fala sobre isso, e você vai ler os comentários, você só lê descendo a lenha, gente falando mal, falando de pastor é ladrão, isto, aquilo, porque eles não entendem o princípio da Bíblia com relação a isto. Para eles isto é um fardo, porque eles não conseguem entender a preciosidade que é que Deus deu o privilégio ao seu povo de participar da sua obra e fazer a sua obra. Quando nós não entendemos isso daí, o dízimo se torna algo duro para nós praticarmos. Mas é através do dízimo que a obra de Deus é feita. Missões, a pregação na TV, ou pregação no rádio, abrir igrejas, pagar aluguel, pagar luz, pagar folhetos, pagar revistas, sustentar pastores, enviar missionários, e tudo isso daí é feito através dos dízimos e ofertas na igreja que as pessoas contribuem. Então isso é importante. Você não pode falar, não, nós não precisamos disto porque Deus vai derramar do céu. Não, é importante. Agora isto daí, eu vou falar mais para frente, vou explicar algumas coisas que as pessoas têm dúvida, mas o dízimo também é um princípio da Bíblia que traz prosperidade para a nossa própria vida. E o diabo não quer que você seja próspero. O diabo quer que você passe necessidades. O diabo quer que a igreja seja cauda e não cabeça. O diabo quer ter os meios de comunicação na mão dele para ele jogar adultério dentro da tua casa, jogar triângulo amoroso dentro da tua casa, jogar tudo quanto é coisa ruim dentro da tua casa. Mas ele não quer que a igreja tenha força, ele não quer que a igreja tenha dinheiro, ele quer que você seja a vida inteira cauda e não cabeça. Então ele quer roubar você, porque ele sabe que a Bíblia promete que aquela pessoa que entregar a Deus o que é de Deus, Deus vai prosperar a vida dela. Há uma lei no livro de Gênesis, que cada coisa produz segundo a sua espécie. Macaco dá macaco, pera dá pera, maçã dá maçã. É a lei de Gênesis, a lei cada coisa produz segundo a sua espécie. Dinheiro produz dinheiro também. Então, o diabo não quer que você entenda este princípio da Bíblia, para que você não prospere, e para que a obra de Deus não prospere também, e a gente não pregue o Evangelho de Jesus Cristo nesta terra. É isto. Não está na lei apenas. Porque a Bíblia diz em Gênesis 14 que Abraão, quando encontrou o sacerdote Melquisedeque, a Bíblia diz que o sacerdote lhe deu a Abraão pão e vinho, e Abraão entregou o dízimo, diz aqui no versículo 4, tirado dos melhores despojos. Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, tirado dos melhores despojos. Isto foi há 500 anos antes de Cristo que ele fez isso daí. Sabe por quê? Porque era uma maneira. Por que ele entregou ao sacerdote? Por que ele não ficou com ele mesmo? Porque ele tinha entendimento de que o sacerdote deveria receber os dízimos por alguma razão. Então ele entrega o melhor que ele tinha. E a Bíblia diz lá em Hebreus 7,4 que ele entregou dos melhores despojos. Então olha bem, o dízimo para Abraão era entregar do melhor. Uma coisa que muitas vezes na Bíblia, a Bíblia fala, é que sobre a atitude que nós devemos ter quando nós damos para Deus. Qual a atitude que nós devemos ter quando nós damos para Deus? Até porque a Bíblia fala que no Salmo 24, que a terra pertence ao Senhor e tudo quanto há nela, todas as coisas já são de Deus. A terra é de Deus. Quando a gente se entrega a Deus, a nossa vida toda é de Deus. Nós não entregamos 10% da nossa vida a Deus, nós entregamos 100% da nossa vida a Deus. O fato de Abraão dar os 10% significava honra, que ele honrava
honrava o ministério sacerdotal, honrava a Melquisedeque e honrava a Deus também. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 3:5, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de bens os teus celeiros, e fartará de vinho, se transbordarão de vinho os teus lagares. Dar para Deus é honrar a Deus, meu amado. E dar para Deus as primícias. O que é primícia? São as primeiras coisas, não as últimas coisas. O princípio da Bíblia é que nós devemos dar para Deus o melhor e não o pior. Você lê o livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 14, fala mais de 15 vezes de que a oferta deveria ser sem defeito. Deus não queria que se desse para ele o pior, Deus queria para ele o melhor. Malaquias fala o seguinte, Deus fala o seguinte para Israel: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se vocês me chamam de Senhor, onde está a minha honra? Sabe por quê? Porque vocês trazem para a minha presença o pior. Vocês trazem a ovelha que é manca, vocês trazem a ovelha que é cega, vocês trazem aquilo que vocês não vão conseguir vender. Então vamos entregar lá para Deus, e Deus vai receber qualquer coisa. Esse é um princípio errado, meu amado. Você deve dar para Deus sempre o melhor das tuas ofertas. Sempre o melhor. Tem gente que vai para a igreja, e se ele tiver lá, eu vou falar em questão de dinheiro por enquanto, se ele tem R$2 e a nota está toda pichada, rasgada, amassada, destruída, é aquela que ele vai dar, que ele tem vergonha de dar no mercado. Aí ele põe na salva da oferta lá, dá para a igreja, como se a igreja precisasse de esmola dele. Deus não precisa de esmola de ninguém. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele nos ensina princípios. E Ele vê você. Pastor não vê você, nem quero saber do que você dá, do que você não dá. Que a tua mão direita nem saiba o que a sua esquerda dê. Mas Deus vê a atitude do coração. Abraão entregou a Deus o melhor dos seus despojos. Ele não pegou, bom, deixa eu ver aqui os despojos. Ele trouxe ouro, trouxe prata, trouxe ovelha. Deixa eu pegar a pior ovelhinha aqui, eu vou dar. Deus fala lá em Malaquias para eles: olha, vocês falam que me honram nada. Vocês entregam, capítulo 1 de Malaquias, vocês entregam a pior ovelha, a cega, a manca, a aleijada. Vocês entregam para mim porque vocês não conseguem vendê-la. Vão entregar para o governador de vocês, para vocês verem. Se fosse para o governador, você entregava o melhor. Mas para Deus, qualquer coisa serve. Então, o primeiro princípio é o espírito que nós devemos dar, e o espírito que Abraão fazia aquilo. Depois o seu neto Jacó, a Bíblia fala que Jacó, ele quando foi para encontrar a sua esposa, ele saiu da sua casa, e ele foi viajar, e ele chegou no meio do caminho, Gênesis 28, ele pegou uma pedra e fez de travesseiro, dormiu ali. Ele, durante a noite, ele teve um sonho, e ele no sonho, ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam, e de repente ela acorda do sono, e ele fala: meu Deus, Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus. Ele pegou aquela pedra, derramou óleo sobre ela e falou o seguinte: e eu vou para lá, para aquela terra, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, Ele será o meu Deus, e a pedra que eu coloquei por coluna será a casa de Deus, e certamente eu darei o dízimo de tudo ao Senhor. Ele falou isso 400 anos antes da lei de Moisés. Agora a minha pergunta para você é o seguinte: havia leis antes da lei de Moisés? Sim, havia leis, claro que havia. Ou você acha que Deus não deu nenhuma instrução a Adão e Eva? Ou você acha que Deus não deu instrução sobre derramar sangue de animais? Porque quando Abel ofereceu sangue de animal, a sua oferta foi foi aceita. E Caim foi oferecer a oferta do melhor da terra, e Deus rejeitou aquela oferta. Deus é justo, Ele não iria rejeitar algo que Ele não ensinou antes. Ele ensinou sobre as ofertas, ensinou para eles. Deus ensinou muitas coisas para eles, com certeza. Como é que Abraão foi lá entregar o dízimo, a 10ª parte, Jacó foi lá entregar a 10ª parte, e ligou aquilo ao sacerdócio, ligou aquilo à casa de Deus, se Deus não tivesse falado nada? Por que eles não chegaram lá e deram 5%, ou 2%, ou conforme sentiram no seu coração? Eu vou dar o melhor para Deus, conforme eu sentir no meu coração. Por que eles foram lá e deram 10%, e Jacó deu os 10%
também. Alguém pode falar, pastor, eles deram uma única vez? Sim, não havia templo, não havia sacerdotes, apareceu aquele sacerdote de repente. É a única vez que fala de um sacerdote do Deus Altíssimo ali aparecer para Abraão. E quando Abraão reconheceu nele o sacerdote, ele foi lá e pegou e deu o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado. Agora, 500 anos depois, vem a lei de Moisés. Moisés organizou a nação, Moisés estabeleceu as leis, Moisés estabeleceu as leis morais. Havia lei moral dentro do coração do homem, mas Moisés escreveu aquilo lá, Deus escreveu aquilo lá numa pedra. Olha, aqui está, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai fazer isto e aquilo. Eram as leis. 500 anos depois, e Moisés colocou lá na sua lei, Deus deu a ele a lei dos dízimos também. Estão aqui comigo? Tem gente que pensa que só tem um tipo de dízimo e confunde isso daí. Eu leio muito na internet as pessoas confundindo tudo. Para você saber que havia leis antes da lei de Moisés, em Gênesis 26, 5, quando Deus falou para Isaac, o filho de Abraão, olha, eu vou abençoar você, eu vou abençoar a tua descendência, Gênesis 26, 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus fala isto a respeito de Abraão 500 anos antes da lei. Abraão, ele obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Por quê? Porque é óbvio que Deus já havia dado orientação para Abraão a respeito de muitas coisas. E Abraão obedeceu e foi abençoado. Quando Moisés coloca as leis, há três dízimos, no plural, há 3 dízimos na lei de Moisés. O primeiro dízimo era levado à casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus, para o sustento do sacerdócio, para que o templo funcionasse, o tabernáculo funcionasse. Este era o primeiro tipo de dízimo. O segundo tipo de dízimo, eles comiam, na verdade, a própria pessoa levava a Jerusalém os seus dízimos, e ali comiam em celebração durante as festas que tinham durante o ano. Havia 3 festas em Jerusalém, e eles iam para a festa, eles separavam os outros 10%, portanto 20%, separavam os outros 10%, e aqueles 10%, eles próprios comiam e se alegravam e celebravam a Deus. E havia um terceiro dízimo que era dado a cada 3 anos para os pobres. Eles separavam a cada 3 anos 10% daquilo que eles plantavam, e eles davam esta comida, esses alimentos para os pobres. Não era levado para Jerusalém, era dado para os pobres. São 3 dízimos diferentes que a Bíblia fala. O primeiro dízimo era para o Senhor e para a manutenção da casa de Deus. A gente vê isto lá em Hebreus capítulo 7, que fala o seguinte, versículo 5, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. O primeiro dízimo era entregue aos sacerdotes. Levítico capítulo 27, versículo 30 e 32, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Versículo 32 diz assim: o dízimo será santo ao Senhor. O que significa a palavra santo? Separado para o quê? Para o uso de Deus. A palavra santo significa separado para o uso de Deus. Por isso que eu sou santo, você é santo. Somos separados para o uso de Deus. Ele está dizendo o seguinte: esse dízimo que era entregue ao sacerdote era um dízimo separado, era santo ao Senhor, era separado para o uso de Deus, na casa de Deus. É este dízimo que fala em Malaquias no capítulo 3, quando Deus fala assim: roubará pois o homem a Deus? E vocês perguntam, não, em que nós poderíamos te roubar? E o Senhor fala: nos dízimos e ofertas vocês me roubam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha só, esse dízimo, ele era levado ao templo. A casa do tesouro, quando Salomão ele construiu o templo, ele construiu, a Bíblia diz em Reis, ele construiu salas lá atrás do templo, como aqui na igreja, ele construiu salas onde reuniam os músicos, sala onde reuniam os sacerdotes,
sacerdotes, sala que era a tesouraria, que era chamada casa do tesouro. Então ele diz, olha, trazei a casa do tesouro. Eu preguei há pouco tempo no livro de Neemias. Quantos estavam aqui quando eu preguei Neemias? Neemias viveu na mesma época de Malaquias. O que estava acontecendo? Se você se lembra daquilo que eu preguei, Neemias ficou lá em Jerusalém e fez os muros da cidade, e depois ele voltou, ele ficou 12 anos, depois ele voltou lá para a Babilônia. Ele deixou algumas instruções para eles. Quando ele chegou de volta da Babilônia, e ele chegou lá, ele viu que eles não estavam fazendo nada daquilo que ele havia falado. E Neemias diz o seguinte, estão aqui comigo? Em Neemias diz o seguinte no capítulo 13, versículo 10 ao 12. Também eu soube que o quinhão dos levitas não lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço na casa de Deus, tinham fugido cada um para o seu campo. Ou seja, eles não levavam os dízimos no templo. O que houve? Não havia alimento no templo, e os levitas arrumaram a malinha deles e voltaram para a sua cidade, voltaram para a sua casa, para trabalhar e ganhar a sua vida, e o templo ficou abandonado. Então diz o seguinte, Neemias 13, 11, então eu contendi com os magistrados, e eu disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores, e os restituí aos seus postos, e então todo o povo trouxe os dízimos da terra, etc, etc, e entregaram no templo ao Senhor. E Malaquias, ele veio pregando, vendo este abandono, ele falou para eles, vocês estão roubando a Deus, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O primeiro dízimo que a Bíblia fala, era o dízimo do Senhor, era o dízimo santo, era separado para a casa de Deus. Esse dízimo não deveria ser usado para mais nada, mas sim para a manutenção da casa de Deus. Esse dízimo não deveria ser dado aos pobres. Esse dízimo não era administrado pelo irmãozinho que falava, eu irei administrar. Não, ele levava esse dízimo à casa do Senhor, porque era santo, era separado para o uso de Deus. Ponto. Esse era o primeiro dízimo. Segundo dízimo, eu vou ler com vocês, Deuteronômio 14, eu não tenho tempo para ler todos os textos, mas eu vou ler alguns, para você entender melhor. Havia um segundo dízimo, que era o dízimo para as celebrações, das festas em Jerusalém. Na verdade, esse dízimo não era entregue no templo. Olha só, eu dava o meu dízimo, fiquei com 90%. Então eu pegava mais 10%, ficava com 80%. Esses outros 10% eu levava para Jerusalém e eu comia. Eu não entregava a casa de Deus, eu não dava ao sacerdote, eu não entregava no templo, eu comia. Olha, diz em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, estão aqui comigo? Presta atenção, porque você aprende para ser abençoado. Certamente, versículo 22, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Você vai levar o dízimo para o lugar que Deus determinou, que era Jerusalém, que era o lugar onde estava o templo. Então você vai para lá e leva o que a tua terra produziu. Você tira essa outra parte, esses 10%, todos os anos, de ano em ano. E você vai para as festas em Jerusalém, você leva aquilo, trigo, tudo, e lá você come, se alegra. Isso é agradecer a Deus, porque Deus abençoou a sua vida, para que você tema ao Senhor. Ele diz no versículo 24, quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na sua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Olha só,
Tinha gente que morava muito longe. Eles moravam, por exemplo, São José do Rio Preto. Israel era tipo o estado de São Paulo. Morava lá em São José do Rio Preto. De carro até lá dá 5h30. A pé, em cima de um burrinho, vai demorar 2 dias para eu chegar lá. Não dá para levar um saco de trigo nas costas, um saco de outras coisas, de cevada. Não dá para mim carregar a mula e levar. Então o que eu poderia fazer? Eu vendia aquilo na minha região, pegava o dinheiro. Quando eu chegava em Jerusalém, eu ia lá e comprava aquilo que a minha alma desejava. Comprava lá o pudim, comprava lá o doce de coco, comprava lá o trigo, comprava lá, digamos, aqui na nossa linguagem, a macarronada, comprava essas coisas e comia aquilo lá na presença de Deus, me alegrando. Era uma festa de alegria, era um dízimo de celebração, era um investimento de 10% que eu fazia na minha própria vida. Esse dízimo eu não entregava no templo, eu não entregava para o sacerdote, esse dízimo era para mim. Olha só, esse dízimo era para mim. Eu não dava para o sacerdote, não levava para o templo. Agora, a Bíblia fala aqui de um terceiro dízimo nos 2 versículos seguintes, e diz o seguinte, olha só no versículo 28, ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano, e o recolherás na tua cidade. Olha só, o 3º dízimo não era levado a Jerusalém, não era entregue a sacerdote, mas o 3º dízimo, a cada 3 anos eu pegava aquele dízimo e colocava dentro da minha cidade, não levava a Jerusalém, não levava ao templo, aquele dízimo ficava na minha cidade. Olha só, então, versículo 29, virão, não ia. Virão quem? O levita, pois não tem parte nem herança contigo. O levita pobre, que não tinha nada. Ele era pobre. Ele não estava vivendo lá do templo, do primeiro dízimo. Ele precisava de ajuda. Então olha só, você vai dar ao levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras que as tuas mãos fizerem. O 3º dízimo servia para o quê? Servia para os pobres. O 3º dízimo não era levado a Jerusalém, era deixado dentro da sua própria cidade, e ali vinham os pobres, a viúva, o órfão, o estrangeiro, e comiam o dízimo. Ele não ia para o templo, esse dízimo não era para o sacerdote. Ele não fala que esse dízimo era santo ao Senhor, separado para Deus, mas esse dízimo era dado para os pobres. Então eu vejo muitas vezes na internet, gente que não estuda a Bíblia, falando o seguinte, os dízimos na Bíblia eram dados para os pobres. Está enganado, meu querido. Apenas um dízimo era dado para os pobres a cada 3 anos em Israel. Cada 3 anos. Ele dava aquele dízimo. Na verdade, olha só, por ano, por volta de... Quanto que essas pessoas davam? Na verdade, elas davam aproximadamente 23%, 25%. Eles davam 20%, que era o dízimo. E o dízimo era o dízimo ao Senhor, à casa de Deus. E o segundo dízimo era para as festas. Eles davam 20%. Mais as ofertas, que Deus falou, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. As ofertas alçadas, etc. Dava por volta, faz uma média, que eles davam por volta de 23% a 25%. Isso inclui as taxas, né? Você fala, pastor, eu pago mais do que imposto do que os 25%. Isso daí ajudava os pobres. Eles tinham outras regras para ajudar os pobres. Por exemplo, eu tinha um campo, eu não colhia a borda do campo, para que os pobres fossem lá e pegassem a ovelha. Eu deixava o trigo cair, o milho cair, e não ia buscar para que os pobres tivessem o que comer. Deus pensou nos pobres também, mas o dízimo não era a princípio para os pobres, só a cada 3 anos era para os pobres. O dízimo era para ser entregue na casa de Deus, e o dízimo era para ser investido na vida deles mesmos. Estão aqui comigo? Os 3 tipos de dízimo expressavam 2 coisas. Primeiro, meu amor ao Senhor, em primeiro lugar, e o meu amor ao próximo, em segundo lugar. Que é o que Jesus falou, toda lei se resume em amar a Deus em primeiro lugar,
e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Esse dízimo, esses 3 dízimos serviam para essas 2 coisas. Honrar ao Senhor com os meus bens, com as primícias de toda a minha renda, com o melhor do despojo, com o melhor que eu recebo. E segundo, eu dava para os pobres, para ajudar os pobres a que eles comessem aquilo lá, que eles tivessem a comida deles. Certo? Amar a Deus e ao próximo. Agora as pessoas falam o seguinte: pastor, isso é da lei, isso não está no Novo Testamento. Vocês estão aqui comigo? Isso é opcional. A Bíblia não diz em parte alguma que é opcional. Isso é opcional porque no Novo Testamento não tem mais lei nenhuma. Eu posso ler um monte de texto para vocês que fala da lei no Novo Testamento. Mas não da lei dos sacerdotes. A lei do sacerdote morreu com Jesus na cruz. A lei do sacerdote mudou o turno do sacerdote, mudou a lei. Tem mais aquelas leis lá. Preciso mais delas. Eu tenho um sacrifício perfeito. Eu não preciso hoje trazer ovelha, pardal, passarinho, nada disso para a casa de Deus. Está feito. É opcional no sentido de que servir a Deus é opcional. Você não é obrigado a servir a Deus. Você tem opção de servir a Deus ou não. Eu não sou obrigado a ser fiel à minha esposa. Eu posso decidir, não, eu vou ter outra mulher. Ou você pode decidir, vou sair com a secretária. É opção tua. Não quer dizer que agrada a Deus, você vai ter problemas. Mas é opção. Você não é obrigado a servir a Deus, a vir para a igreja. Deus te arrastou hoje para a igreja, é opcional, você decide. O Senhor colocou sempre opções para eles. Olha, vocês escolhem o que vocês querem, a vida ou a morte. Vocês decidem, é a escolha de vocês. Deus não nos obriga a nada. A oferta que eu dou, o dízimo que eu dou, ele não pode ser obrigado, ele é de coração. Eu dou porque eu amo a Deus, eu amo a casa de Deus. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: olha só, Abraão entregou o dízimo ao sacerdote, Jacó falou, aqui vai ser a casa de Deus, e o dízimo, o primeiro dízimo no Antigo Testamento, na lei de Moisés, era santo ao Senhor, era levado à casa de Deus, trazer todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Este era o objetivo, era manter a casa de Deus. Neemias, ele fala aos juízes, ele dá bronca nos magistrados, e ele fala, como é que vocês deixaram a casa do Senhor abandonada? Você não poderia ter feito isto. Então os dízimos eram trazidos para manter a casa de Deus. Aí você fala o seguinte, aí os tolos que não estudam a Bíblia, falam o seguinte, hoje não tem mais templo, aquilo era para o templo, aquilo era para os levitas, mas hoje tem a igreja, que é através da igreja que Deus fala hoje, através da igreja. Jesus, ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é verdade? Como é que nós vamos por todo mundo? Nós precisamos de dinheiro para ir por todo mundo, porque, por exemplo, nós pagamos aluguel deste lugar, e nós precisamos de dinheiro para pagar aluguel desse lugar, nós precisamos de dinheiro para pagar a luz, nós precisamos de dinheiro para mandar missionários, nós precisamos de dinheiro para alugar um salão em Poá e abrir um ponto de pregação lá, nós precisamos de dinheiro para manter o pastor lá de tempo integral para estudar e orar pelas pessoas, nós precisamos de dinheiro para fazer um folheto cristão, precisamos de dinheiro para pregar pela televisão, precisamos de dinheiro para pregar pelo rádio. A obra, o modo de Deus para sustentar a sua obra é através dos dízimos e das ofertas. A obra de Deus não morreu, e o diabo odeia isso, porque ele quer que a obra de Deus morra. Ele quer que a gente não pregue na televisão, porque assim, quem está lá no sertão da Paraíba, às vezes não ouve o evangelho. Se nós estivermos pregando, a gente pode alcançar a pessoa, e ela ser salva. E o diabo não quer isso. Então ele quer que as pessoas pensem que o dízimo é da lei. E eu já ouvi bons teólogos falando isso. Eu conheço eles. Eu os leio. Eu não sou tonto. Eu não coloco o título de teólogo em nada, porque todos somos teólogos. Quem estuda sobre Deus é teólogo. Estava falando para minha esposa, eu estudo, 25, 28 horas por semana a Bíblia. Estudo a Bíblia todos os dias, exceto domingo e exceto segunda-feira. Terça, quarta, quinta e sexta. Sexta eu estudo o dia inteiro, às vezes até de noite. Eu acordo cedo. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu estou lá estudando a Bíblia até meio-dia, 1 hora. Sexta-feira eu estudo de manhã, à tarde e à noite. Sábado eu estudo às vezes de manhã, à tarde e à noite. Eu não sou tonto.
Eu sei da responsabilidade que eu tenho que ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Então, olha só. Pastor, aí vem os tolos que não estudam a Bíblia escrever na internet. Pastor, mas em lugar nenhum fala que davam dinheiro, eles davam trigo. Por quê? Porque quando Moisés levantou uma oferta alçada fora do dízimo, eles levantaram para construir o tabernáculo e sobrou dinheiro. Sobrou material, ouro, prata, tudo isso daí. Sobrou. Moisés tem que falar o seguinte para eles: queridos, não tragam mais nada não, que está sobrando. Quando foram construir o templo, havia um templo só em Israel, em Jerusalém. Davi juntou tanta coisa, Salomão também, tanta pedra, tanto que sobrou. Hoje, a igreja precisa de dinheiro. Por que era em alimentos? Porque eles tinham, digamos, o prédio deles, e o sacerdócio, que na época de Jesus tinha 18 mil sacerdotes, viviam do templo. Viviam do que comiam no templo, do que entrava no templo. Agora, eu pergunto para você, então vamos fazer o seguinte. Se você chegar no fim do mês, quantos de vocês estão trabalhando aqui? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver, todo mundo está trabalhando. Tá. Chega no fim do mês, o patrão chega para você e fala o seguinte: olha, esse mês aqui eu não vou te pagar em dinheiro não, tá bom? Eu vou te dar aqui 60 quilos de batata, eu vou te dar aqui 50 quilos de arroz, eu vou te dar aqui 30 quilos de feijão, e você sai por aí e vende. Você fica satisfeito com isso? Se você recebe dinheiro, por que você quer dar para a igreja trigo? Quanto custa um quilo de batata, irmãs? Quanto custa um quilo de batata? Me diga aí. R$4? R$4, vai, uma média. R$4 é o quilo de batata. Tá? Minha batata é mais murchinha. R$4. Nós pagamos de luz aqui 12 mil reais por mês. Estou dando um exemplo da nossa igreja para você entender. Pagamos 12 mil de luz por mês. Essa luz que está aí, iluminando você ainda, que a gente deixa no escuro. 12 mil por mês. 12 mil, se eu fosse receber batata, eu preciso de 3 toneladas de batata para dar 12 mil. Aí eu vou lá na Eletropaulo, na Enel, com um caminhão, levando 3 toneladas de batata, e eu falo para eles: olha, eu vim aqui pagar a luz da igreja. Você acha que eles vão aceitar ou não? Não, meu amado, larga a mão de ser tonto. Aí vem o irmão que não sabe nada, fala: mas eles davam oferta. Claro, eles não tinham luz para pagar, eles não tinham rádio para pregar o evangelho, eles não tinham nada disso que nós fazemos. Eles trabalhavam, uma grande parte deles trabalhava no campo, mas a Bíblia mostra que eles davam dinheiro. Quando Jesus parou ali perto do gasofilácio e viu pessoas derramando uma quantidade grande de dinheiro lá, e ele viu uma viúva colocando uma moedinha, ele falou para os discípulos: essa daí deu mais do que todos. Sabe por quê? Porque ela deu, da sua pobreza, ela deu tudo o que ela tinha. Engraçado que esses que são contra o dízimo, eu não vejo eles brigando para dar mais, eu vejo eles brigando para dar menos. Eu deveria falar assim: não, o dízimo não é para hoje. Hoje é muito mais do que o dízimo. Hoje é tudo. Hoje eu dou para Deus 50%. Não, ninguém fala isso. Por quê? Porque são avarentos. Eles não querem dar. Então aí a gente arruma desculpa para a nossa avareza, para o mamon que domina a nossa vida. No meu tempo que eu me converti, eu amava a casa de Deus. Quando a gente ama, a gente faz por amor. A gente faz porque ama. Não porque é obrigado. Eu dou o melhor para minha esposa porque eu a amo. Não, já que eu sou marido, eu tenho que dar o melhor para ela, né? Não, eu dou o melhor porque eu a amo. Por causa disso. Agora, é interessante que as pessoas, o espírito que as pessoas têm. Eu estava vendo uma pregação um tempo atrás do Hernandes Dias Lopes sobre o dízimo. Quem conhece o Hernandes Dias Lopes? Pastor presbiteriano, vai pregar quarta-feira aqui no Café de Pastores. Quem quiser vir pode vir, um homem de Deus. Aí depois eu fui ler os comentários. Os comentários eram aquilo: dízimo é da lei, seu vigarista, ladrão, salteador de banco, e blá blá blá. Ou seja, eu vejo a espiritualidade das pessoas, porque a boca fala do que o coração está cheio, ou a boca, ou o dedo escreve, ou tecla, daquilo que está cheio o seu coração. Vocês estão me ouvindo?
O que faz uma pessoa falar o seguinte: ah, não, isto é da lei, você dá quanto que você quiser. Esse dá quanto que você quiser, geralmente é nada, ou é o pior. É o pior. Duvido que esses que brigam dão 40% do que eles ganham na obra de Deus e para a obra missionária. Eles falam assim: ah, não, isso deveria ser dado ao pobre. Não, ele não leu direito a Bíblia. Tinha o dízimo para o pobre, sim, que deveria ser dado, mas não era o primeiro. O primeiro dízimo é santo ao Senhor e deve ser trazido à casa do tesouro para que haja mantimento, sustento na casa de Deus. É isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. Vocês estão aqui comigo? Então, pelos frutos você conhece a árvore. Ah, pastor, tem pastor que rouba a igreja. Ué, se você não confia, dá em outro lugar, muda de igreja, é melhor, muda de igreja. Se o pastor da tua igreja é ladrão, muda de igreja, vai para um lugar que você confie que ele não seja ladrão, mas seja fiel a Deus. Aprenda a ser fiel a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Então, meu amado, quando você lê na Bíblia lá de Eli, você lê lá de Eli o sacerdote, que Deus o puniu, porque se colocava oferta lá, os filhos de Eli iam lá e espetavam a comida e pegavam para si, roubavam lá no templo e se prostituía com as mulheres na porta do templo, e Deus matou os dois por causa disso, e nem por isso Deus falou: olha, está suspenso, não tragam dízimo à casa do Senhor, porque o sumo sacerdote está roubando. Não, querido, não interessa o sumo sacerdote, interessa a minha fidelidade a Deus. Eu sou fiel a Deus. É isso. Abraão nem conhecia o Melquisedeque, ninguém soube nada dele. Ele não tem dias, nem genealogia, nem dia de nascimento, nem dia de morte, não tem RG, não tem nada, não sei de onde ele veio, não sei, eu só sei que ele era rei de Salém, e chegou aqui, sacerdote, Deus Altíssimo, e eu fui lá e dei, não sei da vida dele. Eu sei da fidelidade que eu tenho para com o Senhor. É isso que interessa na vida. Vocês estão aqui comigo, meus amados? O que Jesus falou sobre o dízimo? Aliás, Jesus falou alguma coisa sobre o dízimo. Ele até contou uma parábola. Por que, pastor, então? Por que no Novo Testamento não se ensina sobre o dízimo? Porque todos eles sabiam sobre o dízimo, meu amado. Eles eram dizimistas. Paulo fala para Timóteo, quando ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Quando Timóteo fala isso, Paulo fala isso, tinha pouca coisa do Novo Testamento. Ele está se referindo ao Velho Testamento, que eram as Escrituras que eles tinham. E ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus. Eles sabiam do dízimo, eles davam o dízimo. Sendo que quando Jesus menciona lá na parábola do fariseu, do publicano, ele fala que o fariseu sentou ali na frente e falou: Senhor, graças te dou, que eu não sou como os demais homens, porque eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada errado, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu ganho. E o outro pecador bateu no peito e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falou: este voltou justificado. Por quê? Porque a atitude daquele camarada estava errada. Não era o dízimo que estava errada a atitude dele. Quando Jesus fala sobre o dízimo, está em Mateus 23, 23, eu posso ler para você, que esse é o texto bem conhecido, que Jesus repreende os fariseus, olha só, e ele diz o seguinte, em Mateus 23, 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando? Ele não está falando que você não deveria dar o dízimo. Ele está dizendo o seguinte: vocês são hipócritas. Sabe por quê? Porque vocês dão o dízimo de tudo, até da hortelã, das menores coisas que vocês pegam na vida de vocês. Você planta a horta lá e tira a hortelã e dá o dízimo da hortelã. Mas vocês são injustos, vocês são hipócritas, vocês não têm misericórdia, vocês não amam o próximo, vocês levam as pessoas para o inferno, que Jesus está dizendo aqui. Então não basta, tem preceitos que são mais importantes, ou seja, não adianta eu dar a minha oferta. Jesus até falou: volta lá, se teu irmão tem alguma coisa contra você, e acerta com ele. Acerta com ele. Tem princípios da lei, que é misericórdia, que é bondade, que é justiça. Vocês deveriam praticar a bondade, a justiça e a misericórdia, sem se esquecer do dízimo, da hortelã, do endro e do cominho. Vocês estão me ouvindo? Fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí vem o tolo novamente e fala: mas é porque Jesus vivia no tempo da lei. Ele não se deu nem ao trabalho de ler quando Jesus falou isso daí.
Qualquer livro de concordância vai mostrar a harmonia dos evangelhos, que coloca os evangelhos todos juntos na data, vai mostrar que Jesus falou esta palavra na terça-feira à tarde da última semana da sua vida. Está lá, no final do ministério de Jesus. Na quinta-feira, Jesus senta com os discípulos, prega a noite inteira. Eu preguei o ano passado uns 10 sermões sobre a última noite com Jesus, na quinta-feira, que Jesus ensinou. Terça-feira ele fala isso: vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquela. Olha, se Jesus vai morrer daqui a 3 dias e o dízimo vai terminar daqui a 3 dias, se eu fosse Jesus, eu falava, vocês deveriam fazer isso, misericórdia e tal. Os outros nem precisam, porque não vai dar nem tempo de vocês entregarem o dízimo, porque vai acabar, daqui 3 dias acabou o dízimo. Eu vou morrer na cruz, a lei acabou. Por que Jesus falou, vocês fazem isto sem omitir aquilo? Porque dízimo não parou na morte de Jesus. O que parou na morte de Jesus são leis cerimoniais, de ofertas no templo de animais, para perdão de pecados, porque o sacrifício de Jesus foi único e perfeito, e eu não preciso de mais nada. Eu tenho um sumo sacerdote que é superior ao sacerdócio levítico e às leis levíticas. Eu tenho um sumo sacerdote que agora está lá no céu, ele entrou além do véu, e ele vive para interceder por nós, meu amado. Não preciso de sacrifícios novamente. Jesus não falou, daqui 3 dias, querido, daqui 3 dias acabou tudo. Foi isso que ele falou, não. Façam isto sem omitir aquilo. Eu preciso terminar, mas tentar em 5 minutos. O texto que as pessoas falam é 2 Coríntios capítulo 8, que falam, 2 Coríntios 8 e 9, que falam, que diz lá, olha, cada um dê conforme propôs no seu coração. Leia lá a Bíblia, meu amado, não está falando sobre dízimo, está falando oferta para os pobres de Jerusalém, para os irmãos da Judéia. Paulo ele está falando, olha, eu vou mandar Tito passar aí recolher o que vocês estão ajuntando para os nossos irmãos na Judéia que estão passando necessidade. Então, olha, cada um contribua segundo propor no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Ele não está falando sobre o dízimo, ele está falando sobre oferta aos pobres dos irmãos. É a mesma coisa que eu fosse levantar uma oferta aqui para mandar lá para o Ceará, para a viagem missionária lá. Eu falo, querido, dá cada um conforme propôs no seu coração. Deus ama quem dá com alegria. Você não é obrigado a dar nada, você dá espontaneamente. É isto que Paulo estava dizendo. Ele não estava falando sobre o dízimo. Leia lá, leia, meu amado, leia os 2 capítulos lá, 2 Coríntios 8 e 9, que ele não está falando sobre o dízimo. Princípio serve, claro. Quando eu semeio pouco, eu colho pouco. Quando eu semeio muito, eu colho muito. A Bíblia nos ensina a dar ao pobre. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas pastor, na verdade, todos esses dízimos, na verdade era a taxa que eles pagavam para o governo, e nós já pagamos o nosso dízimo para o governo. Sim, nós damos sim. Aquilo que nós damos para o governo, é para o governo ajudar os pobres. É para o governo dar escola para os pobres. Nós pagamos para isso daí. Agora, e para Deus? O governo manda alguma coisa aqui para a igreja? Eu mando a conta de luz para o governo pagar para nós? Vou mandar a fatura da televisão para o governo pagar para nós? Não, meu amado. A obra de Deus é mantida pelos seus dízimos. Deus ainda dá um princípio lá, de você guardar 10% daquilo que você ganha para você comer. Isso é uma outra coisa. Leis civis não terminaram, continuaram. Só para eu terminar, a Bíblia fala claramente que quando você leva os dízimos na casa de Deus, você vai ser abençoado. É a única vez na Bíblia que Deus fala, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Por tua causa eu repreenderei o devorador. Bem-aventurada será esta nação que fizer isso daí. Deus promete bênção para a vida daquele que entrega e que traz à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Deus fala, eu vou abrir as janelas dos
céu. E o diabo não quer que você seja abençoado. O diabo quer que você não tenha nada mesmo. Sabe o que aconteceu na época de Ageu? Leia a Bíblia, meu amado. Na época de Ageu, Ageu falou o seguinte: ainda não veio o tempo de nós edificarmos a casa do Senhor. Aí Deus falou para ele: olha, por acaso é tempo de vocês viverem em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruína? Considerai o vosso passado, olha para a vida de vocês, olha como está a sua vida. Vocês semeiam muito e colhem pouco, vocês comem e não se saciam, vocês bebem e não se satisfazem, vocês se vestem e não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado, por causa disso, porque eles rejeitaram a casa de Deus. Quando a gente honra a Deus, Deus honra você. Por isso que a Bíblia diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O maior investimento que alguém possa fazer na sua vida é no reino de Deus, meu amado, porque este investimento é eterno, é eterno. Dá mais do que a poupança, dá mais do que o sei lá o quê, do que as ações. Enfim, eu recebo bênçãos de Deus, eu colho as bênçãos de Deus. Quando Deus fala, vocês são amaldiçoados na nação toda, Deus está dizendo: está vendo a situação que vocês estão? Vocês estão nessa situação porque vocês não trazem para a casa do Senhor. Isso é um tipo de maldição. Vai ver em Deuteronômio 28 quais são as maldições da lei. As maldições eram a necessidade, era a escravidão, era a falta de dinheiro. Você vai pedir emprestado para todo mundo. O teu filho vai ser levado como escravo, vai trabalhar que nem um escravo. Você vai semear e não vai colher. Os seus céus vão se tornar em céus de ferro. Não vai ter chuva sobre a terra. Isso eram maldições. É o que Deus está dizendo lá no livro de Malaquias. Sabe por que vocês são amaldiçoados? Na verdade, olha a vida de vocês como está, é resultado do que vocês não semeiam. Quando a gente fala que Jesus levou a nossa maldição, levou a maldição por nós, foi as maldições do nosso pecado. Jesus levou sim, as maldições que eram para vir sobre a minha vida, caíram sobre Cristo lá na cruz. Mas desobedece a Deus que vem maldição na tua vida. Claro. Ou a terra idólatra não é amaldiçoada? Ou a terra idólatra não passa necessidade? Sim, colhe aquilo que planta. Eu sou crente, amo a Deus. Você é crente, ama a Deus. Você vai lá e adultera. A tua esposa fala o seguinte: eu não quero mais ficar com você. Você se separa. Isso é bênção ou maldição? Isso é maldição. Você está no teu trabalho e você cai em pecado lá e rouba o teu patrão. Ele descobre, a polícia te prende, você vai para a cadeia. Você era crente, está preso, 20 anos de cadeia. É bênção ou maldição? Claro que Deus é poderoso e pode transformar a maldição em bênção, e te usar lá e salvar pessoas, enfim. Mas eu não quero essa bênção para a minha vida. Você está me entendendo, meu amado? O que ele está dizendo é que a lei que foi mudada, a lei de Cristo, é superior. Eu não preciso de entregar mais. Que Jesus, ele foi o sacerdote e ao mesmo tempo ele foi o sacrifício. Ele foi o sacerdote quando ele falou para Deus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele foi o sacrifício quando ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Tetelestai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele foi o sacrifício perfeito dado no meu lugar e no seu lugar. O escrito de dívida que era contra mim e contra você foi cravado naquele lugar na cruz. Eu não preciso mais de um sacerdote segundo a ordem dos levitas. Agora eu tenho um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por mim, que nunca pecou, está além, ele entrou além do véu para interceder pelas nossas vidas. Amém?